Bom, essa semana eu tirei para provocar, né, mas é legal criar um certo desconforto positivo, porque às vezes a gente precisa de um, como minha mãe dizia, né, um chacoalhão, te dar um chacoalhão. E o chacoalhão de hoje é o seguinte: eu quero te perguntar, você tem uma equipe ou você tem nomes e sobrenomes? Por que eu estou perguntando isso? Porque, na verdade, a diferença muda tudo, né. Eu peguei até uma frase que eu gosto muito de James Hunter, que escreveu aquele livro lá, O Monge Executivo. Até participei de um treinamento, né, de alguns workshops voltados para esse tema. Ele diz assim: "A chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constrói relacionamentos". Olha que curioso. Ah, então quer dizer que a tarefa é secundária. Não. É que os relacionamentos, quando consolidados e bons relacionamentos dentro da empresa, é que vão fazer com que as tarefas se estabeleçam, se sejam executadas com excelência. Porque sem bons relacionamentos não se sustenta, né. Pensa sobre isso. E aí, eu te pergunto, qual foi a última vez que você perguntou para a equipe o que ela precisa para crescer? Você é uma liderança, não é? Você é uma pessoa que conduz outras, desenvolve pessoas. Você já perguntou para ela o que ela precisa? Até eu já me perguntei um tempo atrás, né? Tipo, poxa, as pessoas têm que saber o que elas precisam. Eu não preciso perguntar para elas. Hum. A gente precisa perguntar. A gente precisa abrir as portas, dar acesso, mostrar que é seguro conversar sobre certas coisas, coisas pessoais, profissionais. Então, parte da liderança fazer esse meio de campo, criar essa situação favorável para a conversa. E olha que interessante, tem uma estrutura, né, que a Gallup criou em 99. Ela fez um estudo, né, fez esse estudo com mais de 80.000 gestores em 99. Eu até usei para um projeto há um tempo atrás, o Q12, desenvolvido pela Gallup. E aí esse Q12 são 12 perguntas. Quanto mais sims a essas perguntas as pessoas da sua empresa responderem, mais favorável ao cenário. Favorável para quê? Para que as pessoas estejam disponíveis para trabalhar juntas, provavelmente estarão mais engajadas, mais envolvidas nas tarefas e melhor relacionadas. Se estão melhor relacionadas, estão mais disponíveis para as tarefas. Eu vou dar alguns exemplos aqui só dessas perguntas, tá? Por exemplo, a primeira pergunta seria: eu sei o que esperam de mim no meu trabalho. Parece uma pergunta simples até, né? Um pouco banal, mas não é. Eu já perguntei algumas vezes em algumas empresas, até que eu trabalhei mesmo, né, ou trabalhei ou fui fazer um diagnóstico. Você sabe o que esperam de você? Aí na área que você trabalha e no papel que você exerce, você sabe o que esperam? E por incrível que pareça, pelo menos metade respondia que ou tinha dúvidas sobre o que esperavam dela, ou que não tinha a mínima ideia do que esperavam dela. Chega a ser até muito preocupante, né? Aí outra pergunta que tem essa Q12: tenho os materiais e equipamentos necessários para fazer meu trabalho corretamente? Parece óbvio que a pessoa tem que ter os materiais, mas nem sempre ela tem. Vocês podem, ou você mesma já passou por isso, ou já viu alguém passar por isso. Outra situação aqui que as perguntas trazem: no meu trabalho, tenho a oportunidade de fazer o que faço de melhor todos os dias? Às vezes parece até só um pouco utópico, né? Fala, pô, como que você vai ter todo dia tudo favorável? Mas tem um mínimo necessário para você poder executar bem suas tarefas, o mínimo necessário. Um exemplo, um computador funcionando com internet, é o mínimo necessário. Ou, sei lá, uma linha telefônica, um celular corporativo, eh, um lugar reservado para eu poder explorar, ter minhas ideias ali, colocar um projeto, né, iniciar um projeto, ou ter uma sala para fazer uma reunião com as pessoas envolvidas em determinada tarefa. Ou ter um momento meu de descanso ali, um intervalo para eu poder descansar um pouco, espairecer um pouco. Tudo isso é recurso, né. Então, são perguntas, essa é uma das perguntas que tem aqui no Q12. Dos últimos 7 dias, recebi algum reconhecimento ou elogio por realizar um bom trabalho? Assim, eu vou falar rapidamente, porque isso aqui até daria assunto para um outro vídeo inteiro, né, de meia hora. Tem pessoas que têm dificuldade de elogiar, não sabe como elogiar. As lideranças, na minha opinião, deveriam ter, assim, um compromisso em saber identificar o acerto, flagrar o acerto e oferecer um feedback positivo, feedback em cima de algo que aconteceu, que foi importante e interessante e que tem que ser reconhecido verbalmente, principalmente verbalmente.
E tem pessoas que têm dificuldade de receber elogio. Isso também é outro assunto para outro vídeo, porque pode esbarrar até na própria psicanálise. Pelo fato, às vezes, né, pode acontecer relacionamento com os pais, com alguém específico, né, no seu relacionamento aí pessoal, por questões até de distrato ou formas inadequadas das conversas correrem. Pode ser na sua infância, pode ser na sua adolescência, mas isso trouxe à tona traumas em que você pode ter dificuldade em receber feedbacks com elogios. Ah, Lu, mas por que isso? Porque pode ser que em dado momento você ouviu, durante uma etapa importante, marcante da sua vida, você ouviu tantas coisas negativas a seu respeito, e quando você ouve uma positiva, a sua cabeça, como diz a minha filha, né, buga. Poxa, sempre foi negativo, não faz isso, você só faz porcaria, você não faz nada certo, você não sei o quê. Aí, de repente, chega um elogio. Poxa, que bacana, que entrega interessante, importante que você fez, que entrega excelente, foi no prazo, foi com todos os tópicos necessários, seguiu os KPIs, seguiu as métricas, seguiu a mecânica necessária. Parabéns, você entregou, fez uma excelente entrega, ajudou a equipe inteira, batemos a meta, também por sua causa. Eu acho tão incrível você dar bons feedbacks, fazer bons elogios. E é impressionante como essa postura de oferecer, né, de identificar o que a pessoa tem de melhor, ela não só faz muito bem para quem recebe, como faz muito bem para nós que oferecemos também esse tipo de devolutiva, né. Então fica a dica, aproveita, faz isso que você vai ver que é sensacional. Se você já fez, mas não costuma fazer com regularidade, faça com regularidade. Eu já vi algumas crenças, né, limitadoras que o pessoal fala, né. O que é uma crença limitadora com relação ao elogio? Ah, se eu elogiar, a pessoa vai ficar mal acostumada. Não, não vai ficar mal acostumada. Se o elogio, se o reconhecimento for pontuado em fatos, não vai ficar menos impactante ou importante. Não vai, né? Você vai especificar pelo qual a pessoa está sendo elogiada. Um outro exemplo. Olha, naquele momento que a equipe precisava de um apoio, precisava de uma força para acreditar que conseguia entregar determinada tarefa, você foi lá e disse isso. Você disse essa frase. Você tomou a frente para fazer junto. Você veio e ficou disponível mais tempo do que o necessário para poder ajudar as pessoas. Então você está sendo específico. Né? Então não tenha receio de reconhecer. Tenha receio de não reconhecer. Porque muitas vezes a pessoa faz o que tem que ser feito, mas não recebe uma devolutiva, ou não recebe nenhuma devolutiva, né? Fica no vazio total. Eu trouxe também aqui para vocês uma máxima aqui do Robert Katz, saiu na Harvard, né, nos anos 70, mas é muito atual também. Desculpa até estar trazendo coisas assim, mais dos tempos, algum tempo atrás, mas eu tenho que passar isso aqui que é muito legal, é bom relembrar, né? Quanto mais, olha só que interessante essa frase, quanto mais subimos na hierarquia, mais precisamos abandonar o que nos fez chegar até aqui. Quanto mais subimos na hierarquia, mais precisamos abandonar o que nos fez chegar até aqui. Espera aí que eu vou contextualizar. Você, normalmente, é uma pessoa contratada por questões técnicas. A formação que você tem, a experiência prévia, a bagagem, né, o background que você traz de outras tarefas que você executou muito bem, tecnicamente muito bem. Só que o que vai fazer você ir mais longe, ser uma pessoa mais longeva na carreira, no papel que você está exercendo, é o que você traz de habilidades humanas. A escuta, a disponibilidade, o acolhimento, uma palavra que aconchega, que orienta, que ensina, que explica, uma postura que desenvolve a pessoa. É isso que vai tornar você uma pessoa com uma permanência muito mais constante e longa onde você trabalha, tá? Pense sobre isso, olha que interessante. E por fim, as tarefas entregam resultado. Tarefa entrega resultado. As pessoas que multiplicam e sustentam o resultado. Faz sentido para você? E aí eu quero deixar uma dica. Escolha uma pessoa da sua equipe, pega os 15 minutos e só para ouvir como ela está, só para ouvir o que ela tem a dizer, sem agenda e sem tarefa. É um desafio bom para hoje, hein? Ou para os próximos dias. Espero que você faça logo. E não faça só com uma pessoa.